Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Reflexo Inverso. Aqui a opinião ela não é moldada pelo coletivo, né? Mas ela é forjada pela consciência individual. Tá? Gostou do meu lema? Bom lema, hein? Vamos lá. Aqui a opinião é minha opinião, é o meu canal, minha opinião, tá? Reflexo Inverso. Mas não significa que a minha opinião ela não seja, que ela seja definitiva, né? A gente muda a opinião. Se você me mostrar algo que eu tenho uma visão errada, algo que eu não estou fazendo certo, ou que eu estou vendo só de um lado, às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente só consegue ver de um lado as coisas. Então, eu estou passível de mudança de opinião, sem problema nenhum, né? Mas as minhas convicções, eu tenho as minhas convicções e eu quero manter as minhas convicções, né? Em alguns casos a gente vai, opa, calma aí, vamos analisar, vamos pensar, vamos ver como é que fica essa questão. Por que eu tô falando isso? Não sei se vocês viram aqui, ó. Tô com iluminação agora, ó. Tô com iluminação agora, vou desligar aqui, ó. Agora, hein? Ó, com iluminação, né? Aqui tem outra iluminação aqui, ó. Não muda muito, mas ó, vou apagar aqui uma iluminação que tá aqui, ó. Não sei se você vê meus olhos aí, ó. Tô apagando meus olhos ali. Então, tô com câmera nova. Então, estamos investindo no canal aí, tá bom? Reflexo inverso, agora a câmera tá aqui em cima. Ó, tá no alto aqui. Então, já melhora um pouco aqui a minha área de trabalho pra gente poder conversar. Vamos lá. Então, o que eu vou falar hoje aqui? Hoje a gente vai falar sobre essa questão do Eduardo Paes querer ir para El Salvador. Eu não sei porque que ele quer ir para El Salvador, né? Ele falou que quer ir lá conhecer a segurança de El Salvador. Ele é prefeito do Rio e não vai conseguir fazer nada do que o Bukele fez em El Salvador, né? Não adianta, ele vai lá para quê? Vai só passear mesmo. Aqui fala que ele vai em maio, né? Ele vai em maio, tá programado para ir em maio. Deixa eu ver aqui embaixo aqui, ó, tá aqui, ó. Planeja visitar El Salvador no próximo mês, maio agora, né? Ó, dia 4 de maio, onde o presidente Nayib Bukele reduziu drasticamente a taxa de homicídios e a violência local. Tá, beleza, mas ele vai lá fazer o quê? Ele vai conseguir implementar alguma coisa que o Bukele fez? Não, na minha opinião, né? Não. Para ele implementar qualquer coisa relacionada às prisões, a facções, essas coisas, prender membros de facção, essas coisas, quem faz isso é o Congresso. Quem faz isso não é o prefeito não faz nada disso. Talvez se ele for lá para ter ideias de como fazer, pensando em ser presidente, né, do país, legal, bacana, tem que buscar informação mesmo, né? Mas ele como prefeito não faz diferença, não adianta. Ele não vai conseguir implementar o que o Bukele fez. Ele não vai conseguir encarcerar líderes de facções sendo prefeito, né? O STF, por exemplo, hoje manda nessas questões, né? O STF manda soltar quem eles quer e pronto, né? Então, o prefeito em si não consegue fazer muita coisa nesse sentido, né? Então, a gente teve aí a aprovação da PL da saidinha, né? PL da saidinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aprovado o fim das saídas temporárias de presos, né? Foi aprovado essa lei, né? Esse projeto de lei. E agora essa saidinha, ó, conhecida como saidinha, a saidinha temporária faz parte da Lei de Execução Penal, que entrou em vigor em 1984, após ter sido sancionada pelo general João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar. Olha aí, ó, um militar, né, o João Batista Figueiredo foi quem criou essa saidinha de preso. E o que acontece? O Nayib Bukele, ele fez algo realmente, né, realmente impressionante, né? Tipo, o país precisava de algo assim, El Salvador precisava ter
esse formato de realmente colocar os presos, prender os presos e prender aquelas pessoas mais perigosas, né? Os líderes de facção, separar eles. Só que a questão é que, primeiro, El Salvador é um país, antes de mais nada. Então, o Bukele é o presidente do país, né? E não foi o Bukele que fez. O Bukele, ele apresentou os projetos e o Senado, os senadores lá o- os parlamentares e os senadores de lá aprovaram os projetos que ele passou. Então, assim, você precisaria ter um presidente que colocasse uma lei, ou os próprios senadores e vereadores, senadores, deputados e senadores daqui do Brasil. Para que isso aconteça, precisa que os deputados se reúnam, façam um projeto de lei que realmente faça com que aconteça algo semelhante. Esse projeto das saidinhas, por exemplo, é uma coisa que se você for ver, somente a esquerda ficou a favor dessa saidinha, né? Assim, de manter a saidinha. Então aqui, ó, a gente consegue ver, não é nesse aqui não, nesse aqui, ó. Acho que tá aqui, deixa eu ver. Eu tava lendo aqui. Acho que é aqui mesmo. Aqui, ó, é aqui mesmo. Então, olha só. Aqui é os deputados, no caso, que votaram no PL das saidinhas e na prisão de Brasão. A gente vai, isso aqui do Brasão, depois a gente pode até falar depois. Mas vamos falar só sobre o PL das saidinhas. Então, aqui nessa tabela do Congresso em Foco aqui, saiu aqui, ó, a lista de 45 deputados que votaram pelo fim da saidinha, tá? Então, assim, aqui no caso, quem votou pelo fim da saidinha vai estar sim. Quem votou contrário ao fim da saidinha, colocou tá não. Então, quem votou quem votou contra o fim da saidinha? Pessoal do PT, pessoal do PDT, pessoal do PCdoB, PV, né, PCdoB de novo, ó, PT, 2, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só nessa página, 8 do PT, 3 do PSOL, 2 do PCdoB. Então imagina, só a esquerda que votou contra o fim da saidinha. Ó, nessa segunda página, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 deputados do PT votaram não, ó. Pode ver, estão todos não, ó. Todos não aqui, ó. Todos votaram em não pelo fim da saidinha. Então, mano, vamos ver a terceira página? Ó, terceira página. Vamos ver se tem mais algum, ó. Mais PT, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 aqui do PT. Porque a partir de aqui, ó, já começa a ter os votos favoráveis, né? Pelo fim da saidinha. Então aí aqui já é outros partidos. Você pode ver que são outros partidos, ó. Republicano, PV, Cidadania. Cidadania também, estou achando estranho aqui, mas por exemplo, ó, aqui a favor do fim da saidinha, você não vai ver mais outros partidos não, tipo o PSOL, não vai ter ninguém do PSOL votando a favor do fim da saidinha, e nem o PT, você vai ver que não tem mais PT aqui, ó. Aí você vai ver bastante o PL, União, né, o Republicano, esses partidos aí, que são os partidos mais de centro, né. Não tem PT, eu vou até vir aqui, ó, pra ver se tem algum do PT que votou. Eu acho que seria impossível isso acontecer, mas vamos ver, né? De repente, quem do PT, alguém do PT votou a favor de manter os presos. Não tem não, hein? Ó, 7, vamos ver, 8. Não tem nenhum PT aqui. Vamos ver, a última página. Ah, tem o Zé Neto aí, ó, interessante, ó, o Zé Neto da Bahia. Olha aí, ó. Quem é esse Zé Neto? Eu não conheço. Mas interessante, o Zé Neto da Bahia votou favorável à manutenção contra a saidinha dos presos, né? Então o Zé Neto da Bahia, olha, interessante, tá vendo? Então, todos os outros votou a favor do preso poder sair e tudo mais. O preso pode sair, gente? Essa é uma pergunta, né? O preso pode sair
da, da sua prisão lá e visitar sua família, ir em datas comemorativas como Natal, Ano Novo, Páscoa, essas coisas. O preso tem direito a isso, cara? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês responderem aí, tá? Na minha visão, não quer ir para cadeia, não cometa crimes, né? Só que a gente tem que ver uns detalhes, algumas coisas que, por exemplo, o Eduardo Paes aqui está querendo ir lá ver o que o Bukele fez para implementar no Rio de Janeiro. Eu não sei o que ele quer fazer, mas não dá, né? Não dá para fazer igual o Bukele fez. Não é assim que faz, né? Na minha visão, o que foi feito em El Salvador foi bom, no sentido que agora é um país que não tem mais um índice de criminalidade tão alto, cortou realmente, fez um corte, mas nessa, gente, infelizmente nessa, muita gente inocente está sendo preso, muita gente inocente, infelizmente. E uma das coisas que tem que ter é o direito à defesa, né? Muitas pessoas, eu não sei como é que está sendo, eu não tenho acompanhado, mas assim, o fato de você criar uma regra tão forte, pesada, você vai lá, pega e já encarcera e já separa, intimida mesmo a criminalidade de fazer alguma coisa assim. Então, os líderes de facções que foram pegos, estão agora sofrendo lá na cadeia, né? A minha visão, isso tem que acontecer mesmo. A pessoa que foi presa porque estava cometendo um crime, ele tem que pagar pelo crime. Só que tem que ter o direito à defesa, né? Tem que ter o direito a se defender, tem que ter o direito, chamado de... É um direito constitucional da pessoa poder se defender, dela poder... para que não haja injustiças na justiça, né? Então, a ampla defesa, a pessoa ter o advogado que vai defender ela, a pessoa ter os direitos de ser acusado somente com amplas provas, né? Ter as provas para acusar, a pessoa tem que ter provas para que ela seja condenada, e os advogados têm que ter os direitos à defesa. Eu acho que isso é fundamental, e eu acredito que isso não esteja acontecendo da melhor forma lá em El Salvador, né? Formas autoritárias nunca é bom, pode ter sido bom ali no caso do Bukele, porque estava um caso muito extremo, mas fica a pergunta, e aquela pessoa que foi presa de forma inocente? Aí a gente pode falar, mas não tem preso inocente. Lógico que tem. Quando é feito dessa forma, de forma muito abrupta, sempre vai ter alguém que vai ser preso inocentemente. Pessoas que não deveriam estar lá vão estar lá, né? Pessoas que vão passar por um processo que não deveriam estar passando. Então, isso é importante. É importante a gente manter essa questão da ampla defesa, né? Tem um nome para isso, eu não lembro qual é o nome. Depois, nos próximos vídeos, a gente pode falar. É o direito, né? O direito do ser humano de se defender, de ser inocente até que provem o seu crime, né? Um exemplo claro é os presos do 8 de janeiro, né? 8 de janeiro aí aqui no Brasil, tem pessoas sendo condenadas a 14 anos, né? Por ter pinchado uma estátua com batom, né? No caso da Débora aí, que é um caso que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Ela foi condenada a 14 anos por pinchar uma estátua, né? Então, na minha visão, isso não, e aí os advogados não têm direito a mostrar a sua defesa, né, completamente, não tem acesso aos autos. Então, assim, essas coisas, elas não podem acontecer, né? Por mais que o judiciário diga que é pro bem da nação, não é assim que funciona. Você tem que ter o devido processo legal. Essa é a palavra, o devido processo legal, né? O devido processo legal é feito justamente porque quando uma pessoa é acusada pelo Estado, principalmente pelo Estado, né? No caso dos presos de 8 de janeiro, eles são acusados pelo Estado. O Estado está acusando eles, né?
Na minha visão, posso estar errado, eu não entendo de direito, mas na minha visão, de forma totalmente errada, tem o juiz é o próprio juiz que faz tudo, é o próprio juiz que, que assina a procuração, é o juiz que passa vídeo durante a audiência. O juiz passar um vídeo na audiência durante o processo, o juiz não é isento, esse juiz não é isento, então não pode. Na minha visão, o juiz ele tem que ser isento. O juiz que está ali para analisar um caso, ele tem que ser totalmente isento do caso. Se ele tem alguma coisa a favor de um lado ou de outro, ele não pode nem ser o juiz, né? Então isso faz parte do processo, do devido processo legal, né? Então, no caso do Bukele lá, muita coisa, muitos presos estão também sendo presos sem o devido processo legal, né? Então isso não é legal, né? Isso não é bom, isso não é positivo. A lei ela tem que ser cumprida, mas tem que ter eu sou a favor do preso, da pessoa que cometeu um crime, ela ser condenada, de ficar presa, né? Sou a favor disso, ela tem que ficar presa e cumprir a condenação dela. No Brasil existe o cumprimento de 1/6 da pena, essas coisas. É lei, beleza, cumpriu a lei, vai soltar, vai pro semiaberto, essas coisas. Eu acho até legal, é interessante. Principalmente pessoas que cometeram o crime uma primeira vez, ou coisa assim. Tem que existir essas exceções, assim, a pessoa cometeu uma vez o crime, beleza, é réu primário, beleza, então é uma pena ali, réu primário, vai ser notificado, abriu sua ficha, você cometeu um crime, abriu sua ficha agora, você tem uma segunda chance agora, você não vai ser preso, mas sua ficha está aqui, está registrada a sua ficha, você vai cometer o mesmo crime de novo, vai cometer outro crime, aí que fica, né, então a pessoa fala, opa, não vou cometer mais crime, né. Porque nós erramos, né? O ser humano erra. Às vezes quando a pessoa é mais nova, mais jovem, não tem muita consciência do que está fazendo. Mas ela tem que ter o direito da defesa, tem que ter o direito das coisas. Uma pessoa que é líder de facção, por exemplo, né? Ela não é uma pessoa... Né? Ela incorre em vários crimes. Então, lá em El Salvador, a perseguição é em cima desses líderes, dos líderes do tráfico, líderes das gangues, né? Então, o que o Eduardo Paes quer fazer aqui, ele quer ir atrás dessas pessoas, desses líderes de gangues, de facção, legal, positivo. Mas o prefeito não consegue fazer muita coisa, né? Não sei o que o prefeito poderia fazer, não sei. Na minha visão, o prefeito não tem como agir nessas questões, principalmente nas questões jurídicas, porque envolve a lei, né? Então, ele não tem como ele fazer igual o Bukele está fazendo lá no Rio de Janeiro. Não tem como, porque as leis do Brasil não permitem. Não tem como ele fazer algo parecido que foi feito lá em El Salvador, no Rio de Janeiro. Não dá, porque ele precisa dos deputados e dos senadores criando leis para que isso aconteça, né? E infelizmente o que a gente vê no Brasil, ainda nessa legislatura aqui, a gente vê muitos deputados e senadores que são contrários a essas questões criminatórias. Quando você vê ali do PT, a gente rolou 3-4 páginas para ver que tinha alguém a favor, né, de eliminar as saidinhas no Brasil. Então, nas saidinhas aqui no Brasil, a gente sabe que a grande maioria, não estou dizendo que são todos os presos que fazem, mas uma boa parte desses presos, eles saem e vão cometer crimes, né? Muitas vezes a gente vê casos aí de pessoas que foram mortas porque foi um bandido que saiu na saidinha, né? A gente vê casos, por exemplo, de pessoas que mataram os pais, sair no dia dos pais, tipo, coisas absurdas, né? Então, essas coisas, elas precisam ser reavaliadas, né? No caso, a saidinha agora deu uma freada aí, né? Essas questões da saidinha vai dar uma reduzida. Isso é bom na minha visão, porque a pessoa que comete um crime, ela poxa, eu não vou poder sair, né? Ela vai pensar antes de fazer esse crime, talvez. Não sei, né? Não sei como é que eles pensam, mas eu acredito que isso ajuda, mesmo que seja um pouquinho só, mas já ajuda.
É bom isso. Eu acho que não tem o que o Eduardo Paes fazer, não tem motivo para ele ir lá em El Salvador, talvez só passear, né? Se ele for lá passear, beleza, tá? Então, é isso aí, tá? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aí que a gente está investindo no canal. Câmera nova. Agora eu tô com iluminação aqui, ó. Tá chique demais. E espero que vocês gostem. Se você curtiu o vídeo, gostou da minha opinião, dá um like, tá? Dá um like aí. Ajuda o canal a crescer. Se você não gostou, dá um dislike. Sem problema nenhum, dá um dislike, tá bom? Vou deixar uma mensagenzinha aqui rápido. Aqui, ó. É uma chamadinha aqui. Curta se enxergar algo novo. Se você enxergou algo novo nesse canal, curta, beleza? Ou então só reflita, não precisa fazer mais nada, só reflita no que eu falei aqui. Às vezes tudo que a gente precisa é de um espelho limpo, para começar a enxergar melhor, né? Então a ideia desse canal é que a gente possa realmente ver as nossas ações, ver o nosso reflexo no espelho, ver o que nós estamos fazendo pela sociedade. Aos poucos eu vou colocar mais a minha opinião aqui sobre as questões políticas da sociedade. E espero que, sinceramente, que vocês gostem. Ajuda aí o canal, dá aquela curtida, se inscreve no canal, se for o caso, dê um dislike também, tá bom? Valeu, faça comentários aí, comentem aí alguma coisa. Um grande abraço, tudo de bom para vocês aí.